razão. Eu perguntei para o Lucena se ele tinha visto a coletiva do Abel, porque, como disse a Mili no seu destaque inicial, o Abel também, cheio de pedra, tratou mal lá o Paulo Macide, meu companheiro lá no G4. O Basini fez uma pergunta completamente trivial, normal, educada, respondeu com grosseria, respondeu outras com grosseria também. O que dá uma sensação até que o recado não era para a imprensa, mas para a diretoria que não contratou o jogador e agora o time está um pouco capenga, né, Renato? Mas o que ele está zangado com a diretoria, a imprensa não tem nada a ver com isso, né? Na É. verdade, tá começando a virar moda essa história. É Abel, é Diniz, era Vanderlei, tudo com quatro pedras na mão sempre. E tomando atitudes absolutamente inaceitáveis, inacreditáveis. Nenhuma das perguntas que esses caras receberam nos últimos tempos era inadequada. Você pode até concordar se a pergunta era boa, se era mais ou menos, se você faria ou não, mas não houve ali nenhuma pergunta ofensiva. Não houve nenhuma pergunta que motivasse esses caras a se sentirem, vamos assim dizer, atacados, para poder reagir com as quatro pedras na mão que eles reagem. É uma situação muito complicada, eu vou te dizer. Eu não sei o que os jornalistas precisam fazer hoje em dia para fazer perguntas sérias, boas, e não serem enxovalhados. Porque o técnico faz questão de ironizar. O Diniz foi ridículo, ridículo. Seu querido Diniz, minha cara Amília Lacombe, ridículo na entrevista coletiva, ridículo, querendo mandar o garoto escalar o time. Olha, o fim do mundo, cara. E o Abel já é um clássico disso. Né? O Abel é um clássico da má educação nas entrevistas coletivas. Aí veio o Vitor Pereira depois falar da má educação do brasileiro. Sim, somos mal educados, infelizmente somos. Mas e vocês que vão para a entrevista coletiva e fazem esse bando de pataquada? Como, aliás, o próprio Vitor Pereira fez aqui, quando disse que, se pudesse, preferia estar treinando o Liverpool, na época do Corinthians, lembra? Ou se sabiam quanto ele tinha na conta. É inacreditável, virou um circo isso, entendeu? Eu não sei se eles estão mal acostumados pelo fato de ter muito youtuber e outros tipos de torcedores nas coletivas, que invariavelmente começam assim com parabéns pela vitória ou pelo empate, parabéns. Gente, imprensa dá parabéns já é por si só uma coisa ridícula. Imprensa não está ali para parabenizar ninguém. Imprensa está ali para fazer um trabalho jornalístico, que é buscar a opinião e a impressão e a palavra dos treinadores para os torcedores desse time. Mas está ficando uma coisa insuportável. E eu não sei onde é que isso vai acabar, sinceramente. Não sei. Porque no momento era o Abel, era o Diniz e era o Vanderlei. O São Paulo, pelo menos, isso não fazia, de dar patada em jornalista. Mas os outros todos se sentem realmente num trono que eu não sei quem deu para eles. Eu fico pensando o seguinte: se o Diniz teve aquele ataque de pelanca numa coletiva do Fluminense, eu fico imaginando como é que vai ser na seleção brasileira. Se prepara, Diniz, porque você vai levar muito mais porrada. Na primeira derrota, né, Renato? Pois é. Exatamente. Nos dois casos, o curioso, Mili, é que, pelo menos nessa vez, não estamos falando de ninguém que chegou lá com 200 pedras, ou que ofendeu, ou que fez alguma pergunta impertinente, ou uma pergunta que não tivesse sentido. Era uma coletiva completamente normal. O Palmeiras tinha empatado o jogo, né, ontem, e o Fluminense, num grande jogo, conseguiu empatar com um a menos. Eram perguntas ok, não tinha nada demais ali, mas chegaram com o trator passando por cima, né? A pergunta para o Diniz também foi absolutamente normal. Por que você não substituiu assim que o jogador foi expulso, que é uma prática corriqueira? E a resposta do Diniz, tirando o tom, não foi ruim, mas o tom arruína tudo. A obrigatoriedade dessas. É tudo muito rígido. É uma disciplina militar que a gente vê no futebol hoje. Tem que entrar em campo assim. Tem que alinhar assado. Depois que acabar o jogo, tem 23 minutos para o treinador falar. Na frente do treinador tem que ter a aguinha da marca tal. Tudo virou um negócio. E eu não quero ser ingênua de dizer temos que mudar. Não vai mudar o caráter de negócio, mas a gente pode tentar mudar essa rigidez contratual de todas as coisas. Porque assim, tá ruim. Acho que todo mundo concorda que está ruim. Essas entrevistas coletivas deveriam servir
para o treinador usar a imprensa, ou o jogador usar a imprensa, para se comunicar com a sua torcida e explicar o que aconteceu no jogo. Haverá perguntas ruins e haverá perguntas boas. Outro dia, um repórter na seleção perguntou para o Lucas Perry como ele se solidarizava com o Antony acusado de violência doméstica. Essa pergunta é estúpida no maior nível possível. E o Perry foi educado na resposta. Nem precisaria ter sido. Quando a pergunta é verdadeiramente estúpida, a resposta foi educada. As perguntas a que a gente está se referindo são do jogo. Não tem porquê. Tudo bem, a gente tem que se implicar nisso. Vamos tentar transformar? Todos temos que nos implicar nisso. Está ruim. Como pode mudar? Eu não sei. Talvez numa conversa honesta entre jornalistas e quem dá essas entrevistas, explicando de novo o sentido dessas entrevistas. Haverá perguntas boas, perguntas nem tão boas. Às vezes uma pergunta nem tão boa rende uma resposta ótima. O treinador está com a cabeça quente, a gente entende isso, especialmente depois de uma derrota. Então, se eu tivesse que explicar nos meus textos por que eu comecei desse jeito, por que o último parágrafo foi assim, é realmente chato. Mas se os meus textos fossem uma paixão nacional, eu teria que suportar, porque faz parte da negociação inteira. Então, não sei, eu sei que tá chato. Do jeito que tá chato. São momentos constrangedores. E a gente que trabalha com isso, que tem que ver todas as coletivas, é sempre constrangedor. A linguagem corporal é de cansaço, de tédio, de estar enfadonho estar aqui. Eu não gostaria de estar aqui, eu estou aqui, obrigado. Será que não há uma maneira da gente transformar isso de uma maneira utilitária? Para informar, sim, a torcida do que está acontecendo, do que aconteceu, por que o treinador A fez isso, o treinador B fez aquilo? Não sei. No caso do Diniz, só uma coisinha. No caso do Diniz, claro, não foi só uma má resposta. Foi uma sequência de patadas. E ele poderia ter resolvido tudo dizendo o seguinte: olha, eu preferi não colocar, porque eu achava que era um risco muito grande botar um jogador frio nos últimos minutos do coisa. Que foi o que ele acabou justificando depois. Bastava essa resposta. Bastava essa resposta, não precisava mais nada. Aí ele começa a questionar o repórter de por que ele está fazendo aquela pergunta, como se dissesse: você está me culpando pelo gol que o Fluminense levou. Pô, pelo amor de Deus. Os caras são realmente muito, muito egocêntricos, né? Eles acham que tudo é contra eles. Ele já chegou falando um bando de bobagem em relação à arbitragem. Um bando de bobagem. E o que ele queria ali? Ele não queria que o resultado fosse modificado. O que ele quer é pressionar a arbitragem para o jogo com o Beira-Rio. Várias vezes, espero que no jogo com o Beira-Rio, parará. Então, gente, não tem justificativa. Assim como o Abel também. O Abel vivia com aquela ironia toda: você quer vir para o meu lugar? Ninguém quer ir para o seu lugar, não, Abel. Não quero, não. Agora, você não saberia fazer o lugar que a gente faz. Eu acho, além disso, né, é muito prepotente achar que qualquer um pode sentar no lugar que nós, jornalistas, estamos e fazer perguntas ali, o que não é verdade. Basta pensar um pouquinho. Esse é um ponto. E o segundo ponto: esses jornalistas, esses treinadores, eles não gostam de falar quando o calo está apertando. Vê se depois de ganhar o título, depois que o Diniz ganhou de 4-1 lá do Flamengo na final, ou depois, quando foi para a seleção, se ele não queria responder lá: pô, que legal, estou aqui, sou da seleção, sou bacana. Ou mesmo o Abel, quando escreveu o livro e foi espalhar, foi no Roda Viva ser entrevistado, se ele não achou legal estar lá, né? Quando o calo aperta, esses caras não querem falar.